Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão ordinária. Vereador Silvio, vereador Paulo Sérgio, com 15 vereadores presentes, uma vereadora ausente e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Por favor, vereador Marcelo. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 27ª sessão ordinária de 18 de agosto de 2009. Projeto de lei número 10.397 de 2009, do vereador Silvio Hermani, que regula horário noturno para início de partidas de futebol. Projeto de lei número 10.398 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê implantação do serviço de velório virtual. Projeto de lei número 10.399 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, que estende a denominação de Rua Doroteia Miller ao seu prolongamento, Rua 1 do loteamento Portal da Primavera, bairro Engordadouro. Projeto de lei número 10.400 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, que estende a denominação de Rua Ferdinand e Gustavo Miller ao prolongamento da Rua 5 do loteamento Portal da Primavera, bairro Engordadouro. Projeto de lei número 10.401 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, que estende a denominação de Rua Valquíria Rulo Cerezer ao prolongamento da Rua 7 do loteamento Portal da Primavera, bairro Engordadouro. Projeto de lei número 10.402 de 2009, do vereador Fernando Bardi, que denomina Rua Josiana Maria de Jesus Oliveira, a Rua 1 do Conjunto Habitacional João Mesalira Júnior. Projeto de lei número 10.403 de 2009, do vereador Fernando Bardi, que denomina Praça Benedita Barbosa Naline, a área pública situada no entroncamento das ruas Coronel Leme da Fonseca e Petronilha Antunes, no centro. Projeto de lei número 10.404 de 2009, do vereador Durval Lopes Orlato, que denomina Rua Adilson Gracioli, as ruas 17 e 21 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei número 10.405 de 2009, do vereador Júlio César de Oliveira, que denomina a Rua Heloísa Lotierzo, a Rua 19 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei número 10.406 de 2009, do prefeito Miguel Haddad,
que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013. Projeto de Lei número 10.407/2009, vereador José Galvão Braga Campos, que denomina Rua Rogério Tonetti a Rua 5 do Conjunto Habitacional João Mesaleira Júnior. Projeto de Lei número 10.408, do prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo para a prestação de serviços médico-hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde. Projeto de Decreto Legislativo número 1.339/2009, da Mesa, que suspende por inconstitucional a execução da Lei 6.684/2007, que obriga farmácias e drogarias a disponibilizar o compêndio de bulas e medicamentos, o CBM, para consulta pública. Moção número 46/2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias. Apelo à Câmara dos Deputados por aprovação do substitutivo 1, da deputada federal Vanessa Graziotin, do PCdoB, ao projeto de lei 65/2007, que fixa prazo de 90 dias para corte de água, luz, telefone e gás canalizado, caso as contas não sejam pagas. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para início da ordem do dia. Agora sim, né? Vereador Gustavo, vereador Leandro, vereador Paulo, vereador Silvio. Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Silvio. Eu gostaria que a sessão de hoje fosse dedicada à senhora Tereza de Souza Marques Uesug, uma pessoa muito tradicional no Jardim Santa Gertrudes, com certeza Vossa Excelência também conhece, esposa do também querido Odair Uesug, que em outros tempos, quando o Jardim Santa Gertrudes nem asfaltado não era, montou um pequeno mercadinho que acabou virando um supermercado muito conhecido, supermercado Santa Gertrudes, e lamentavelmente ela faleceu no dia de ontem. O seu corpo está sendo velado em São Paulo. Uma hora dessa possivelmente já está sendo sepultado, mas com certeza é merecedora das homenagens dessa Casa de Leis. Tereza de Souza Marques Uesug. Muito bem, vereador Silvio. Então, está dedicada a sessão de hoje a senhora Tereza. Tá ok, vereador? Deferido o pedido de Vossa Excelência. Tendo a ata da 26ª sessão ordinária, realizada em 11 de agosto de 2009, permanecida à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente, que ficasse registrado na manhã desse dia
a presença do senhor Antônio Carlos Pereira e o senhor Adilson Luiz Jacinto, ambos trabalhadores do Hospital São Vicente de Paulo, que nos dão a honra de estar aqui esta manhã acompanhando os trabalhos do Legislativo, assim como também o senhor Moacir, o senhor Ney, também do Sindicato dos Transportadores Escolares, e nos dão a honra de estar presente aqui. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador. Então, registrando a presença dos amigos aqui. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pastor Roberto Conde. Só queria citar aqui um artigo que saiu na semana passada, formador de opinião, uma opinião lamentável, né, do seu Ricardo Diniz, que falou coisas que não procedem a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus, dos pastores, na qual eu faço parte. Então, quero deixar aqui a minha indignação, né? Eu acho que a pessoa, para falar da Igreja Universal, primeiro ela tem que conhecer, pelo menos ir na igreja, e não emitir opiniões colhidas na internet ou na imprensa, né? Na imprensa marrom, vamos dizer assim. Está aí a colocação do vereador vereador Pastor Roberto Conde. Tá bom, pastor. Vamos então à ordem do dia. Primeiro item é o parecer contrário ao projeto de lei 10.225 de 2009 do vereador José Carlos Ferreira Dias, que permite ao usuário optar pela data de vencimento da conta de água e esgoto. Essa presidência recebe o requerimento de adiamento para a sessão ordinária de 25 de agosto de 2009, da apreciação do parecer contrário. O requerimento ao plenário de número 196 está em discussão. Senhor presidente, eu queria até agradecê-lo até pela... Questão de ordem, vereador Zé Dias. Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero até agradecê-lo pelo trabalho da casa nesse instante. Eu pedi para que fosse a próxima sessão desse projeto de lei para que nós tenhamos mais estudo referente ao mesmo. Então, portanto, eu agradeço a Vossa Excelência e agradeço à casa pela agilidade, senhor presidente. Ok, então, continua em discussão o requerimento ao plenário, número 196. Está em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, o requerimento ao plenário do número 196 está aprovado o requerimento ao plenário de número 196, de adiamento para a sessão ordinária de 25 de agosto de 2009, da apreciação do projeto do parecer contrário do projeto de lei 10.225 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que permite ao usuário optar pela data de vencimento da conta de água e esgoto. Portanto, está aprovado o requerimento. Próximo item é o veto total, projeto de lei 10.077 de 2008, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê o uso das instalações dos prédios escolares por instituições sem fins lucrativos, nas condições que especifica. O veto total ao projeto de lei 10.077 de 2008 está em discussão. Com a palavra, seu autor, vereador Zé Dias. Senhor presidente,
senhoras e senhores vereadores, o público aqui presente, projeto de lei, veto total, projeto de lei 10.077/2008, de minha autoria, que prevê o uso das instalações dos prédios escolares por instituições sem fim lucrativo, nas condições que realmente pedimos aqui aos senhores nobres pares, que o projeto de lei visa a destinação do espaço das escolas e da rede pública para que a sociedade possa desfrutar, de um modo geral, de seu espaço de equipamentos. E definindo a escola como uma instituição social que se caracteriza como um local de trabalho coletivo, voltado para a formação das jovens gerações. Diferente de outras tantas instituições sociais, trata-se de que a escola é responsável pela educação escolar e pode ser um espaço cedido para que a família possa participar da atividade nesse estabelecimento. Principalmente em locais carentes, o aproveitamento do espaço desta instituição ou das instituições pelas famílias seria de grande valia, já que desta forma haveria uma aproximação maior entre estas e o estabelecimento de ensino onde seus filhos estudam. Existem bairros que não possuem nenhuma área de lazer, espaço voltado para a integração das crianças e dos jovens, e se as escolas pudessem ser abertas para as famílias nos finais de semana, certamente ampliaria a junção família-escola e relações mais consistentes entre os mesmos, que realmente nós estamos dizendo aqui, referente às pessoas que nós hoje temos escolas, e essas escolas, praticamente, elas são fechadas nos finais de semana e feriados. Eu vou citar um bairro aqui da nossa cidade. Tem locais até restritos para de lazer, mas a escola é fechada pela direção, que realmente não cede esse trabalho que é feito voluntariamente com os pais e mesmo aquelas pessoas que querem tirar as crianças da rua ou das ruas e precisa de um espaço como o Jardim do Lago. Precisa pagar um espaço para poder fazer um trabalho voluntário com essas crianças na área de esporte. As pessoas de terceira idade também precisam ter seu trabalho nas manhãs e procurando um espaço para fazer a ginástica, igual as senhoras, não tem um espaço adequado e precisa fazer até na via pública, correndo o risco de um acidente. Então, eu gostaria que esse pedido do projeto do vereador Zé Dias não é passar à frente do executivo, mas sim o executivo levar aquilo que a população precisa e nos cobram todos os dias, que é o esporte que é saúde. Acho que a melhor coisa que tem, vereador Júlio, na vida do ser humano, com a idade de 60, 70 anos, 80, a pessoa praticando o esporte, coisa mais linda da nossa vida, a vida do ser humano. Então, portanto, não estou fazendo nada que possa passar ou administrar aquilo que é do poder público, mas sim, a gente está pedindo ao poder público para dar uma olhada de frente a essas reivindicações no qual eu estou fazendo esse projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Vamos colocar, então, em votação o veto total ao projeto de lei 10.077 de 2008, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê uso das instalações dos prédios escolares por instituições sem fins lucrativas, nas condições que especifica. Em votação.
Vamos, então, proclamar o resultado. Com 11 votos pela mantença do veto, 3 votos contrários, o veto com 11 votos pela mantença do veto, 3 votos pela rejeição, o veto total ao projeto de lei 10.077 de 2008, vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê o uso das instalações dos prédios escolares por instituições sem fins lucrativos, nas condições que especifica, está mantido o veto total ao projeto de lei 10.077 de 2008. Próximo item é o projeto de lei número 10.364, de 2009, do senhor prefeito municipal Miguel Mobada Haddad, que altera a lei 6.822, de 2007, para modificar condições de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos, situado no bairro do Currupira, no Engordadouro. Está em discussão o projeto de lei 10.364, de 2009. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Durval. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.364 do prefeito municipal, que altera a lei 6.822 de 2007 para modificar condições de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos situado no bairro Currupira Engordadouro. Primeiramente, eu gostaria de dizer aos nobres pares que esse é um projeto que foi aprovado por conta de uma área que havia naquela localidade e os funcionários públicos, muitos não tinham condições de adquirir sua casa. Naquela oportunidade era até 10 salários mínimos a renda, e no projeto era o PAR da Caixa Econômica Federal, que era um programa de arrendamento. Pois bem, como o projeto de 2007, no artigo 4º, diz que a implantação do empreendimento, na forma prevista por lei, deverá ser iniciada no prazo máximo de 360 dias, ou seja, 1 ano. E em 2008 não foi iniciado nada. E depois teria o prazo de 5 anos para se concluir. O projeto que vem agora, ele busca mudar essa condição para o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida, que busca atender famílias, aqui segundo o projeto, com renda até 3 salários mínimos. Quero aqui alertar o seguinte: primeiro, serão em torno de 200, 250 casas, no máximo, na área aqui prevista. Isso significa que, para uma cidade do tamanho de Jundiaí, 200, 250 casas é um número muito pequeno, insignificante, face à facilidade que o governo federal vem dando com relação a esse programa. Ou seja, até 3 salários mínimos, R$56 mil a construção da casa, e o governo federal ainda subsidia quase que a totalidade, a maior parte, porque paga-se R$50 por mês, como contrapartida. Então, nesse sentido, quero dizer que é bem-vindo o projeto, é bem-vindo a adesão ao programa. Eu acho que é extremamente importante
tem vários funcionários públicos que estão numa faixa salarial abaixo dos 3 salários mínimos e, com certeza, não podem ter sua casa própria. Tem 2 coisas apenas aqui, senhor presidente, senhores vereadores, que eu questiono. Primeiro, que essa documentação terá que ser apresentada à Caixa Econômica Federal. Portanto, o artigo 4º, que não está modificado nessa legislação, já caducou. Eu até acho que essa documentação, não sei se não vai ser questionada ali, porque ela retrocede ao estado original quando não cumprido o prazo. Como esse projeto que o Executivo manda para casa, ele não faz menção à prorrogação deste prazo, pode ser que a Caixa Econômica Federal, criteriosa e, às vezes, por excesso, né, pode pedir esse questionamento. Eu acho que aqui caberia nós fazermos uma consulta ao Horaci Gotardo, o secretário parlamentar, para ver se não cabe a gente estender esse prazo. Porque, na verdade, eu quero que funcione, mas eu quero só tomar esse cuidado. Não sei se juridicamente não pode ter problema. E a outra questão, senhor presidente, eu ia até fazer uma emenda nesse sentido, né? No artigo 5º do projeto aqui, senhores vereadores, fala que prioritariamente aos funcionários ou servidores públicos estáveis que desempenham suas atribuições no município de Jundiaí e cumpram cumulativamente os seguintes requisitos. O segundo é não possuir imóveis financiados em todo o país. Ok, a exigência do programa e da Caixa. O segundo, está escrito aqui, estejam na faixa salarial de até 3 salários mínimos. Eu acho que isso está errado. É na faixa de renda familiar até 3 salários mínimos que pede o programa. Portanto, eu sei que está aí tramitando uma urgência de entrada de um projeto, e eu queria, na minha fala, solicitar a Vossa Excelência, se pudesse suspender os trabalhos por 15 minutos, até para consultar essas 2 possíveis correções, que eu quero que o programa funcione, porque eu acho bastante importante. Acho pequena a quantidade de casas. 200 a 250 é o que vai caber naquela área com meio lote. Poderia destinar a outras áreas e a gente ficaria muito feliz com isso. Mas, para funcionar, eu quero ver essa questão do prazo e essa questão da exigência, que se for uma exigência da Caixa Econômica Federal, deixar 3 salários mínimos como faixa salarial pode ser um problema e um entrave para dar certo. Porque o programa diz de 0 a 3 salários mínimos, né? Então, seria de renda familiar e não de faixa salarial dos servidores. Eu temo que isso pode, às vezes, travar um pouquinho. Essas considerações que eu faço, votarei favorável ao projeto, mas gostaria de ter certeza desses 2 itens. Por isso, encerro minha fala solicitando a Vossa Excelência que veja com o plenário ou, de própria ordem, suspenda o trabalho por 15 minutos para a gente analisar esse projeto e o de urgência que provavelmente vai entrar. Obrigado. Vejo como procedente o pedido de Vossa Excelência. Eu suspendo, então, os trabalhos por até 15 minutos, se necessários, para que a gente possa analisar os questionamentos do vereador Durval Orlato. Estão suspensos os trabalhos por até 15 minutos, se necessários.